Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós vamos falar sobre o culto racional, que se encontra em Romanos 12, versículo 1. Nós vamos ler o 1 e o 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados e amadas do Senhor, o que é o culto racional que Paulo está falando aqui? Ele vai falar primeiro de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus fez um sacrifício de morte. Ele se sacrificou, se entregou e morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver para Ele. Daí vem o que Paulo está falando como sacrifício vivo. Por que vivo? Nós estamos vivos e vamos sacrificar o nosso eu contra a nossa vontade para fazer a vontade de Cristo. Então, eu estou me sacrificando, o meu eu, mesmo vivo em vida, deixando e abandonando a minha vontade para fazer a vontade de Deus. E é por isso que o sacrifício vivo, ele também tem que ser santo. Porque eu tenho que andar em santidade. Quem obedece a Deus e obedece à palavra de Deus está em santidade. Então, um dia eu vou falar só sobre isso, sobre a santidade. Então, se eu obedeço a Deus e ando de acordo com a palavra dele, eu estou sendo santo, eu estou separado do pecado. E agradável, porque o nosso culto tem que ser agradável a Deus. Tem que ser passível de ser aceito por Ele. Tem muita gente que não observa isso, mas Deus rejeita culto. Deus rejeitou o culto de Caim. Deus rejeita a oferta. Deus rejeitou a oferta de Ananias e Safira. Então, nós precisamos entender que o nosso culto tem que ser agradável, ele tem que ser passível de ser aceito. A nossa adoração, o nosso louvor, tudo que nós fazemos para Deus tem que ser passível de ser aceito. Aí onde entra a questão de ser racional. As pessoas costumam dizer por aí que os crentes são bitolados. A pessoa bitolada é a pessoa que não pensa. É como se eles nos chamassem de burros. Mas nós não somos bitolados, não somos burros. Pelo contrário, nós somos racionais. Porque nós sabemos que Deus existe, cremos nele e obedecemos a ele. Irracional é desobedecer a Deus. Irracional é viver como se Deus não existisse. Irracional é viver no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Irracional é destruir o seu próprio corpo com prostituição, com droga, com bebida, com uma série de coisas que deteriora a vida que Deus nos deu. Isso é ser irracional. Irracional é você mudar o curso da tão estimada ciência que o mundo tem. O mundo estima a ciência, mas eles negam a ciência apoiando atitudes contrárias à própria ciência, como aparelho digestivo e aparelho digestivo, aparelho fornador e aparelho fornador. O que Deus criou para uma determinada coisa, para uma determinada função, é para isso que deve ser feito. Ninguém come pelo ouvido, ou ninguém respira pelo olho, não é isso? Então fazer outras coisas com órgãos que determinou uma determinada função para ele é ser irracional e aí contra a ciência. Então, amados, o cristão ele é racional. Agora, voltando aqui para o lado da fé, da racionalidade na fé, para e pensa numa coisa.
Deus é o ser mais inteligente e nos criou. Se existem homens inteligentes, para e pensa que Deus é muito e muito mais inteligente do que o mais sábio dessa terra. Veja o que Jesus disse, né? A Bíblia fala que não houve homem mais sábio do que Salomão. Mas Jesus fala que eis aqui, falando dele mesmo, né? Eis aqui quem é mais sábio que Salomão. Jesus é a própria sabedoria. Deus é a sabedoria, né? Então, amados, o que é ser racional? É eu saber que Deus também é um ser inteligente. Diante da fé, se eu pergunto para você, se eu subir ao monte 20 vezes e dizer para Deus, eu vou subir o monte 20 vezes e o Senhor vai ter que me dar isso, mas eu não obedeço a palavra dele, Deus vai me dar? Deus é tolo? Deus pode ser enganado pelo homem? Então de que adianta eu fazer campanha? De que adianta eu viver fazendo campanha? Campanha do jejum de Daniel, campanha do copo d'água, campanha de subir o monte 7 vezes, campanha da não sei quantas sexta-feira. Se eu não mudo de vida, se eu não obedeço a palavra dele, Deus é loteria? Deus não é loteria. Deus não é caixinha da sorte. Ele sabe o que ele faz. Ele entende o que ele faz. E ele sabe o que nós fazemos e entende o que nós fazemos. Então, se você espera receber algo de Deus, anda de acordo com a vontade dele. Anda de acordo com a palavra dele. Não adianta você negar a palavra dele o tempo todo e depois fazer 7 sexta-feira fazendo uma repetição. A vã repetição de que Jesus fala. Não vai te levar a lugar nenhum. Você quer que seu filho seja cristão? Então ensine seu filho, desde que ele é criança, no caminho em que se deve andar. Não adianta você ficar subindo o monte e fazendo campanha para o seu filho ser cristão, se você não ensinou a ele. Vai agora ter que depender da misericórdia de Deus, orar realmente e pedir a Deus para salvar. Não adianta você querer restaurar seu casamento, querer que seu marido volte, querer que a sua esposa volte, querer que a sua vida mude no seu lar, no seu casamento, no seu ambiente familiar, e você desobedece a Deus o tempo todo e vai fazer campanha na igreja. Deus não é loteria, isso é ser irracional. Eu estou pensando que eu vou enganar Deus assim. Deus não se agrada de eu viver a vida toda errada e depois eu faço isso e Deus tem que me dar, porque eu subi o monte 7 sexta-feira e Deus agora vai ser obrigado a fazer o que eu propus naquela campanha. A proposta foi minha, não foi de Deus. Então, talvez Deus até possa fazer algo por alguém por ser ignorante, pela pessoa estar na ignorância. Mas não adianta você querer buscar por algo e você mesmo não mudar, você mesmo não querer uma transformação para a sua vida. Deus não é tolo, Deus não é uma criança que possa ser enganada, que você possa dar uma balinha para ele e ele fazer o que você quer. Porque é isso que as pessoas que vivem de campanha em campanha pensam. Isso não é ser racional. O culto racional é de quem entende o que está fazendo, de quem sabe o que está fazendo, de quem sabe contra quem está lutando, de quem sabe como agradar a Deus. Isso é um culto racional. A palavra de Deus, meu amado, ele diz assim, Jesus em Mateus 5, 23 e 24, quando você trouxer a sua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí no altar a tua oferta. Vai lá primeiro se reconciliar com teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Olha o que Deus está falando. Seu culto não está me agradando. O seu dinheiro não pode me comprar. Vai lá, se reconcilia com teu próximo. Vai lá e faz a minha vontade. Vai lá e obedece a minha palavra. Depois você vem e me oferece aqui a tua oferta para que ela seja aceita, para que ela suba com cheiro suave e agradável para Deus. Então, Deus não pode ser enganado. Por isso tem gente que fala, eu estou na igreja, mas está dando tudo errado. A fé, meu amado, ela é edificada um dia após o outro. Não é em um mês que você vai fazer uma campanha e tudo vai mudar na sua vida. 7 dias que você vai fazer uma campanha e tudo vai mudar. Não. A fé é edificada dia após dia.
O imediatismo é que faz a pessoa se perder. O racional, ele não fica no imediatismo. Ele sabe que ele está edificando uma vida com Deus, obedecendo, conhecendo a Deus, obedecendo a sua vontade e fazendo o que ele quer. Então, muda hoje. Deus não pode ser enganado por ninguém. Então, seja um cristão racional, um cristão que sabe o que está fazendo. Que Deus abençoe sua vida. Aqui é o pastor Evandro, da Igreja Pentecostal Divina Graça.